Shalom, povo escolhido de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja comigo e esteja com vocês. Mais um dia exponencial, feito para mim e para você. Pai, a Ti rendemos graças porque Tu és bom, Tu és maravilhoso. Tu tens cuidado de cada um de nós. Tu tens nos alegrado, Tu tens nos protegido, Tu tens nos ensinado. Quão grande, quão bom e maravilhoso é esse Teu amor por nós. Juntos, fiquem conectados, dá o like, tá? Compartilha, faz com que as redes sociais elas entendam que esse conteúdo é útil para mais alguém. E hoje nós vamos dar mais um passo. A gente já tem falado, a gente já tem falado, mas eu quero que você comece a ver com o olhar, com o desejo, com a vontade de querer e aprender mais de Deus. Porque quando a gente sabe que nós temos um Deus que, vamos dizer assim, a gente não consegue ver naturalmente assim como a gente está vendo, a gente sabe que existe, a gente sabe que Ele age, que Ele cuida, que Ele protege, mas vamos dizer assim, a gente não tem a percepção natural como nós temos de todas as coisas. Então algumas pessoas chamam de outros nomes e fazem, vamos dizer assim, uma verdadeira, mas sabe que existe um ser superior. Aí muita gente chama de força, de poder, que rege o mundo, que criou o mundo. Mas eu te digo, não importa a forma como você vê agora, mas o que eu desejo é que Deus se revele e você comece a experimentar as coisas de Deus. Experimentar o seu sobrenatural. Sim, experimentar a sua vida sobrenatural. Através da fé, que é onde nós vamos lendo, aprendendo, estudando e colocando, vamos dizer assim, para as nossas vidas, né? Aí a gente diz experimentar e viver pela fé de um Deus sobrenatural que nós não conseguimos às vezes ver, porque alguns já conseguem, têm visão aberta, outros não. E eu digo mais, se Deus é um Deus espírito, então nós temos que aprender a se comunicar com esse Deus espírito, assim como Adão e Eva antes da queda, eles falavam, Deus vinha todo final de tarde e ali estavam com Ele. E a minha missão, a missão do ministério e a missão de levar e propagar a palavra de Deus é para que você seja reconectado e tenha esse acesso no crescimento espiritual. Por que eu estou falando do crescimento espiritual? Porque muitos têm confundido essa questão do Deus, têm confundido a questão, vamos dizer, uma religiosidade em que você não se aprofunda, então você fica muito superficial. Talvez tenha gente que tenha passado a vida inteira e nunca tenha ouvido Deus falar. Talvez nunca tenha visto Deus. Talvez nunca tenha sentido Deus. E só as coisas da sua vida mesmo é que puderam contemplar e saber que Deus existe. Que Deus esteve presente em alguns momentos difíceis, né? Então eu quero que você hoje queira e deseje mais ter um relacionamento com Deus. Temos falado que Deus é Pai, que nós podemos tratá-lo como Deus amigo e como Deus juiz. Então nas narrativas da Bíblia mostra todas essas três fases. E eu quero que você agora comece a desejar agora um Deus amigo. É amigo aquele que você quer falar, quer contar todas as coisas do teu dia, quer compartilhar, quer ter uma novidade, ter uma alegria. Sim, você chega e quer
pega logo o telefone e liga. E eu quero que você comece a desejar que você pode ter um relacionamento desse com Deus. E vai ser por meio do Espírito Santo de Deus. É que vai ser, a gente chama. Aí você diz, mas não é Jesus? Eu digo, é Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas Jesus disse, eu vou para o Pai, e enquanto eu estou sentado à destra do Pai, aí eu mando o outro que é igual a mim. Então, quando a gente fala Espírito Santo, é Jesus, tá? Só que a gente diferencia um pouco para você entender que o Espírito Santo é Jesus aqui em Espírito, para nos ajudar, nos proteger, ser nosso professor e nos dar a reconciliação com o Pai, que o Pai, agora eu estou falando de Pai, de Deus, que é Espírito. 19. Eu vou falar só algumas coisas aqui para você entender que é importante quando a gente, vamos dizer, eu não tenho um conhecimento profundo. É importante em algumas passagens narrativas da Bíblia você ter conhecimento profundo. E é claro que eu não vou me aprofundar aqui, eu vou apenas te despertar, porque a gente já vem falando em muitas ministrações, e não é um assunto que você, vamos dizer, em 1 hora, 2 horas, 5, 10, vamos dizer, em um dia você esgotaria. Não, porque a palavra de Deus ela é riquíssima, tá? Então, Atos capítulo 19, começa assim. Fala que Paulo estava em Éfeso. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E essa mesma pergunta que eu quero fazer para você. Quando você confessou Jesus, quando você decidiu pela vida cristã, você recebeu? Já falavam, já pregavam a palavra, já viviam ali? E Paulo vai fazer essa pergunta. Por quê? Porque isso é muito importante. Talvez seja, eu vou dizer assim, a coisa mais importante quando você decide sair do mundo e vir para a vida de Deus, é você receber o Espírito Santo de Deus. Porque sem o Espírito Santo, eu vou dizer, não há vida cristã. Mas aí muitos ficam, mas eu já tenho, eu já recebi, eu já isso, já aquilo, e não sabe com certeza, tem dúvidas, e também ainda não sabe usar ou ativar o que o Espírito Santo faz na nossa vida. Porque uma coisa é você, quando confessa Jesus, ele já vem fazer a morada, vamos dizer, dentro de você. Aqui no nosso corpo existe vamos dizer, uma cadeira que só quem pode sentar é o Espírito Santo. Se eu confesso Jesus, ele vem, fica quietinho, muito educado. Aí é preciso que você ative, vamos dizer assim, o desejo espiritual, de crescimento espiritual. Aí quando você aprende esse desejo e essa forma de querer, aí você começa a ativar. Deixa eu só fazer uma conjectura aqui para você entender. Quando nós falamos que nós não somos desse mundo, nós estamos aqui, mas nós somos um ser espiritual. Por quê? Porque nós nascemos lá de Deus, do mundo espiritual de Deus. Para a gente vir para a Terra, era necessário um corpo. Sim, um corpo. Então por isso que a gente tem esse corpo aqui. Então, quando existe a concepção, aí o Espírito já vem para a concepção. Então você agora já é o quê? Um ser espiritual que vem habitar num corpo para viver nesse mundo. Só que você já vem, você já sabe tudo de Deus, você já conhece as regiões celestiais, você tudo espiritual igual vamos dizer, no universo de Deus, você já é esse cidadão. Mas quando você veio, houve a concepção e você veio morar aqui na Terra, você está morando num corpo. Aí você começa
aprender as coisas que nós chamamos de culturais. Então, tudo que tem aqui no mundo a gente veio aprender. Então a gente passa um certo tempo aprendendo isso. A gente não vai entrar em detalhes, mas eu estou só te dando uma conjectura para você entender, porque aí o homem começa a aprender só as coisas naturais. Aí vamos dizer assim, fica adormecido o do ser espiritual que vivia com Deus. Então, se você não tem ativo esse lado espiritual, você vai compreender pouco as coisas celestiais. Daí a importância de você ter o Espírito Santo, porque aí, conectado com o teu Espírito, se conecta com Deus. Então não perde, vamos dizer, a essência de Deus. E o homem perdeu essa essência, cortando essa ligação, deixando de ser amigo de Deus, quando Adão pecou. Aí todos ficaram o quê? Somente terrenos, né? Somente aqui que a gente chama, e ficou apartado, né? Não ficou conectado com Deus. Daí essa grande dificuldade de uns e outros não, né? Uns terem mais a sensação de já ter passado por isso, já tem isso. Por quê? Porque você já sabe tudo, mas está no teu espírito. Então precisa que o Espírito Santo te ative, te conduza. Aí por isso que nós temos um manual que foi entregue para mim e para você. Quando a gente recebe o manual e começa a ler, a gente começa a compreender. Então vai ter coisas que vão ser bem assim, eu chamo assim, porque o próprio Evangelho diz que o Evangelho é loucura para o mundo. Porque se eu for analisar com minha mente mesmo, com minha inteligência, não vai ser simples e não vai ser, às vezes, talvez até eu não consiga. Mas por isso que a gente tem falado que existe uma sabedoria divina. E quando a gente busca a sabedoria divina, aí o que é que acontece? Aí as coisas começam a fluir, porque é o poder de Deus, em forma da sua sabedoria, que vai nos conduzir, né? E Paulo perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eu pergunto, você tem certeza que recebeu o Espírito Santo quando você creu? Aí você diz, sim, eu digo, que bom, que ótimo. Mas ele está aí, não está? Já está ativado? Não, então vamos aprender, vamos estudar, vamos aprofundar. Por isso que a gente tem falado, então vamos, pouco a pouco, passo a passo. Por quê? Porque não existe vida se não tiver o Espírito Santo de Deus. É importante. Não existe vida cristã se você não tiver o Espírito Santo de Deus. Porque como é que você vai estar, vamos dizer, reconectado, interligado, fazendo a vontade de Deus? Porque aqui, quando você veio e nasceu, você aprendeu tudo do mundo. Como? Mas é você não é desse mundo, você é do outro mundo. Aí Jesus vai ter um encontro com Nicodemos. Aí Jesus fala, ei, Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Nasça daquele mundo, no meu mundo aqui. Porque se você não nascer, você não vai viver o reino de Deus. Então você vê que já tem uma ligação, né? Então nascer de novo é o quê? É você voltar, vamos dizer, à origem, você ter a origem espiritual, para quê? Para que exatamente você possa usufruir, né, dessa vida que Deus nos deu, aqui na Terra. Então, quando ele fala, ele diz, olha, é necessário nascer de novo. Do batismo das águas e do Espírito. Então tem águas. Você já percebeu que quando você vai nascer, você está numa placenta de água? Passar pelas águas? E passar pelas águas do Espírito. Por isso que o Espírito Santo, a gente tem que estar o tempo todo bebendo da água, mergulhando no rio do Espírito Santo. Olha, quando a gente começou a vida aqui, que aprendeu as coisas daqui, a gente só aprendeu as coisas que o homem ensina, que é a parte do pai, mãe, a parte cultural, né? E a gente não aprendeu a parte espiritual. A parte espiritual nós já viemos com ela, mas nós não desenvolvemos. Então tem pessoas que desenvolvem. Você sabia que a criança, quando ela nasce ali, ela tem a visão aberta do mundo espiritual? Então é por isso que às vezes ela chora à noite, acorda, vê a coisa. Isso vai até mais ou menos uns 4, 5 anos aí, ela está com a visão aberta. Às vezes vai até 7 anos. E às vezes tem gente que fica com a visão espiritual aberta, né? E as pessoas
não sabem tratar disso, e isso são profetas dimensionais, né? Que eles permaneceram abertos, porque é necessário ter. E às vezes fica fazendo tratamento, isso e aquilo, porque acha que, né? Então não fechou a visão, né? Então, e esse tempo que a criança fica e passa só aprendendo as coisas do mundo, aí vamos dizer assim, aprendeu as coisas do mundo, deixou as coisas de Deus. É bem muito profundo, eu vou querer aprofundar nisso aí a gente vai aprofundar mais. Mas por que eu estou explicando isso? Porque se você não desejar ter o Espírito Santo ativo dentro de você e ter a certeza e torná-lo ele como um amigo, você vai sofrer bastante aqui nesse mundo. Porque o mundo, ele tem um outro espírito, é o espírito das trevas, tá? E é o tempo todo te levando para esses caminhos. Para quê? Para que você não viva, você fique aprisionado, você sofra, você chore, você isso e aquilo, e você fique assim nos perrengues da vida, né? E é interessante que quando a gente começa a compreender e aprofundar um pouco mais, não mais só da religiosidade, mas sim de revelações vindas de Deus, aí vai ser importante. Porque Paulo ali, ele detectou que faltava algo. É como se eu estivesse chegando para você e dissesse: olha, eu não estou vendo você agir como se você tivesse o Espírito Santo, porque você está passando tanto sofrimento e você não está recebendo as estratégias, as instruções de Deus. Você não está caminhando, como vamos dizer assim, com o poder de Deus para onde tocar as coisas acontecerem. Então, está vindo as lutas, mas você não está sabendo sair das lutas. Por isso que eu toquei e fiz essa introdução toda, para você entender que é só Deus quem vai te tirar dessas lutas. Por meio de quem? Do Espírito Santo. Ah, mas eu não sei ainda. É exatamente por isso que nós estamos te chamando, te convidando. Não vai, talvez não seja dia para a noite. Eu vou dizer, olha, tem pessoas aqui, eu vou só exagerar um pouco, que só passa a vida inteira, e mesmo dentro da igreja, mesmo sendo cristão, e não tem o conhecimento, não tem, vamos dizer assim, a intimidade com o Espírito Santo. Tem outras que tem, mesmo rapidinho já teve. Tem gente que viveu tanto no mundo, que está numa fase agora que eu vou chamar assim de limpeza, uma fase de aproximação, a gente chama uma fase de realinhamento, de alinhamento. Por quê? Porque você tem que, quando Paulo disse, você tem que crucificar a carne, porque você tem que voltar ao que Jesus disse. Nascer de novo no espírito, no lado espiritual. Para quê? Para você começar um bebê, né? Aliás, um recém-nascido, bebê. Aí vai crescendo, mas só cresce se você receber o alimento, a palavra. Vão crescendo para quê? Para que você se torne um adulto espiritual. E muita gente tem ficado como recém-nascido, não sabe ainda desenvolver, né? E isso eu vou dizer assim, é grave, porque você não usufrui de todos os benefícios que Deus preparou para mim e para a tua vida. Pois assim Jesus disse: vocês têm a vida plena e vida abundante, né? E eu venci o mundo, e se ele venceu o mundo, para mim vocês só seguiram os passos. E no versículo 2, vocês receberam o Espírito Santo? E eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Perguntou Paulo: o batismo de João? Aí ele: sim. Aí o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus, e ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Porque às vezes as pessoas pensam só que existe só o batismo das águas, ali que você faz por imersão, que é o batismo do arrependimento, que é o batismo que você diz assim: olha, eu vou abandonar todas as coisas do mundo, toda a vida de pecado, toda a vida mundana, e agora eu quero viver de novo, eu quero nascer de novo, eu quero participar agora dessa grande família de Deus. E isso você confessa publicamente, porque Jesus disse que todos nós fôssemos batizados, né? E batizássemos, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então isso é uma ordenança, é um mandamento ali que Jesus mandou. Vamos dizer assim, todo cristão ele tem que passar por esse processo. Mas aí Paulo chega e diz: nós batizamos agora, mas agora eu tenho um outro batismo que eu quero. E é bíblico, e que vocês têm que ter esse conhecimento para quê? Para exatamente vocês viverem como cristão verdadeiro. Porque até agora é como se vocês não tivessem aproveitado vamos dizer, o melhor do cristianismo.
E então ele impõe as mãos, né? Quando Paulo lhes pôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. E eram ao todo uns 12 homens. Aqui é uma forma que quem detém, vamos dizer, a autoridade de derramar o dom do Espírito Santo, que a gente só impõe as mãos e quem faz é o Espírito Santo, mas é necessário que para derramar e fazer esse batismo sobre as pessoas, é necessário ter uma autoridade, tá? E essa autoridade é concedida por Deus, e é Deus quem faz. É tanto que às vezes nem todas as pessoas que estão no mesmo ambiente recebem, mas a maioria recebe. Por quê? Você tem que começar a desejar. Olha, eu não tenho a certeza se eu tenho o batismo, mas eu quero ter esse batismo. Aí eu pergunto, você já ora em línguas? Que orar em línguas é uma das evidências, tá? Que você já tem o batismo do Espírito Santo. Não necessariamente, mas às vezes para desenvolver os outros dons que já estão dentro de você, aí você tem que orar em línguas, né? E orar em línguas, como a gente já tem falado e ministrado, né, é uma comunicação secreta com Deus ali, de códigos, né, que só você e Deus entende. Se você falar só uma sílaba, Deus já entendeu tudo, né? Então a gente fala que às vezes a pessoa diz, mas não é necessário eu falar uma palavra grande, uma frase grande. Não. Você pode dizer só um simples som. Pá! E só esse som que você fala, Deus já compreende, já entende. Cada vez que você falar, vai vir coisas, revelações, tanto do lado espiritual, ativação, sim. Então, para você desenvolver um pouco a comunicação com Deus, é necessário, vamos dizer assim, mais importante você orar em línguas, porque cada vez que você ora em línguas, mais ativação você recebe. Então não existe assim uma pessoa que é totalmente espiritual se ela não passou pelo processo ou ela buscou, porque isso é um processo, você tem que buscar. Mas para que serve? Eu digo que serve para te tirar até desse problema que tu estás. Tem orado em línguas? Não. Quer receber o batismo do Espírito Santo? Quer. Quer sair e que quer receber, vamos dizer assim, a sabedoria divina? Quer. Começa a praticar. Não, mas eu não recebi ainda. Sim, mas se você tem desejo, aí você vai pedir a Deus, Pai, me concede essas línguas. A gente tem falado atos proféticos, faça isso, pega essa palavra, faça dessa forma. Porque, gente, é por essa fé que ativa todo o sobrenatural. Porque nunca você vai encontrar, se eu disser assim, esse relacionamento com o Espírito Santo, ele é padrão? Eu digo, não, ele é individual. Porque isso é que você é eu que faço a minha comunicação com Jesus. Então eu posso te dizer como eu faço, como eu me comunico. Mas se você não tiver um tempo para Deus, um tempo de oração, um tempo de estudo da palavra, um tempo de orar em línguas, aí você vai ficar na mesmice, só nesse mundo natural, sofrendo as consequências. Tu não quer mudar de vida? Tu não quer sair de onde você está para galgar, vamos dizer, até o sucesso natural? E parte que o Senhor está dando, está puxando. O próprio ele disse para aqueles cristãos, porque eles não estavam vivendo ainda. Pois eles só conheciam o batismo de João, né? Então é importante que eu e você, nós compreendamos que muito mais o Senhor vai derramar na minha e na tua vida se a gente compreender, usufruir de tudo que Ele colocou no manual da vida. E como nós vamos compreender tudo isso? E Paulo ali, ele detinha essa autoridade, impôs as mãos e eles receberam. E quando eles recebem, a vida muda, ativa. Aí você tem que, aí é uma responsabilidade sua, manter ativo esse poder de Deus, para você até, vamos dizer, orar pelos doentes, os doentes serem curados, né? Orar por você mesmo, né? De você fazer algo em prol do reino, de você começar agora a querer, vamos dizer, ajudar as pessoas. É bastante interessante. Isso. E tudo que você faz, vou dar só um exemplo assim. A gente tem falado pegar o fogo, tocar fogo
nossos pés, a gente tem que se imaginar a gente andando com esse fogo nos pés e tomando posse para o reino de Deus. Você sabia que na tua loja, no teu emprego, na tua cidade, na tua rua, na tua casa, você tem que estar imaginando você com os sapatinhos de fogo, como a gente chama, pisando ali e dizendo: esse território é chegado o reino de Deus. Eu trago o reino de Deus, porque eu sou essa brasa viva. Em todo canto que você for, pisando, 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 você diz: é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. E quando você tiver a oportunidade, pregue a palavra. Pregue do amor de Deus. Pregue o testemunho do que Deus já fez na tua vida, que te curou, que te tirou de uma situação difícil. Mas eu não vi ainda, não tenho nada ainda. Eu digo, começa a pensar desde o início que você nasceu até agora. Se você não tem um testemunho de um livramento, se não tem um testemunho de uma cura, não tem um testemunho de algo maravilhoso que Deus fez na tua vida. Então agora você pode tornar isso mais forte, mas vamos dizer assim, na hora que você quiser. Aí você acessa, vamos dizer, a Deus, Deus te dá as instruções e você faz. Por isso que a gente fala, tem que consultar o Espírito Santo em tudo que for fazer, para não fazer besteiras, para você não se afundar mais. Aí você diz: eu não estou conseguindo sair dessa situação. Aí eu digo: faça como Jesus nos ensinou, orar e pedir ao Pai, em nome de Jesus. Quando você faz isso, aí considera. Peraí, mas você tem pedido em nome de Jesus e não tem acontecido? Tem N motivos para as orações não serem respondidas. Mas se Jesus disse: quando você pedir e não aconteceu, o que é que ele disse? Persevere. Aí ele vai dando outros exemplos. Citou o caso da viúva que tinha uma causa na justiça, mas de tanto ela perseverar, vamos dizer, importunar ali. Estou falando importunar porque às vezes Deus está dizendo: você só me pediu uma vez e esqueceu. Tem orações que a gente vai dizer: olha, peça, aguarde. Mas tem orações que o Senhor vai dizer: não, você tem que estar pedindo todo dia. O próprio Jesus, ele tinha esse momento de comunhão, de relacionamento com Deus. Então ele estava ali no meio da multidão, de repente ele saía naqueles horários estabelecidos e ele ia orar, ia estar com o Pai, porque ele disse: eu e o Pai somos um, eu só faço aqui o que eu vejo o meu Pai, o que eu vejo o meu Pai fazer. Então, para que ele visse o que o Pai fazia, ele tinha que ter comunhão, ele tinha que ter essa ligação, ele tinha que saber, E hoje tem gente querendo fazer tanta coisa, mas não é em comunhão com Deus. Aí não acontece as coisas, vamos dizer, até mais difíceis. O dom do Espírito. Então, se você não tem, você deseja, né? E você não pode, vamos dizer, ir em uma igreja para que a gente ponha as mãos, né? A gente depois vai marcar uma live só para fazer nesse dia o batismo. Mas se você já, tua fé, vê alguns vídeos anteriores que tem deles que a gente já ministra aí, né? A unção, o poder de Deus, né? E começa a arder no teu coração. Talvez você tenha dito: olha, eu não entendi nada hoje desse assunto, mas eu digo, é o assunto mais importante que você deveria saber. Se você já sabe, aprofunde. Se você não sabe, comece a estudar. Porque não existe vida cristã se o Espírito Santo de Deus não estiver agindo na minha e na tua vida. Mas não é um por acaso. Não é você entender, você ter um relacionamento com Ele, é você saber o que fazer, como fazer. Gente, imagina aí, um autor de um livro que você gosta, que você já leu. Aí você pega esse livro, qualquer um livro aí que você leu, você gosta muito dele. Aí você já imaginou, ali você fez o quê? Você interpretou, você estudou a tua maneira. Talvez você não tenha captado tanto a essência que estava ali, o contexto. Você viu, vamos dizer, a narrativa, a história. E o frase, capítulo, tudo isso para você ao vivo. Aí você disse: não, olha, eu já gosto desse livro, e agora o autor me explicando, o autor estando comigo aqui, vai ser maravilhoso.
E é isso que Deus fez. Deus inspirou vários homens para escrever a carta dele, o livro dele. Você está com ele nas mãos, que é a Bíblia Sagrada, o Manual da Vida. E agora você tem a oportunidade de convidar o autor para, junto com você, ler diariamente, te explicar e dar as revelações, os segredos que estão ali dentro. Vê que existe uma diferença. Você tem que desejar, você tem que pedir, você tem que buscar. Aí você tem o autor agora, mas eu não vejo esse autor. Se você não tiver a visão aberta, você não vê. Mas no decorrer do tempo, talvez demore 7 anos. Então, esses 7 anos é uma fasezinha que, às vezes, a pessoa, vamos dizer assim, para fazer como Nicodemos. Nicodemos não sabia que tem que nascer de novo. E tem gente que passa 7 anos para nascer de novo, tá? Mesmo frequentando, mesmo já operando nos dois, mesmo isso assim, mas é uma fase que, vamos dizer assim, que ela corta, você mata mesmo, crucificou tua carne para tudo e agora você é só espiritual e vive aqui, tá? Que não vamos imaginar que tem gente que é espiritual demais, mas é só na palavra, não consegue fazer. E você vai convidar todos os dias o autor do livro e dizer, e você vai perguntar, por que está escrito? Por que esse nome? Por que essa vírgula? Por que essa frase? O que tu queres me ensinar para a minha vida e para a vida dos demais? O que tu queres derramar em mim? Qual é a solução desse meu problema? Aí eles, você sabia que a solução do teu problema está aqui dentro? Todas as soluções dos problemas da humanidade estão aqui dentro. Aqui é o livro das, vamos dizer assim, o livro das soluções. E o povo tem desprezado. Agora, só que assim, as pessoas querem um fast food, querem chegar, resolver e ir embora. Não. As pessoas estão buscando, vamos dizer, soluções, vamos dizer, estão buscando os milagres, só para resolver o problema imediato. Mas eu vou só dar um alerta. Busque o autor dos milagres, o autor do livro, que aí você nunca mais terá falta e necessidade que não seja suprida, resolvida. Então, as pessoas estão buscando resolver um problema, buscando um milagre, mas não estão buscando Jesus, que é o executor, é o fazedor de milagres na minha e na tua vida. Então, muitos querem só resolver o problema, mas não querem uma vida com Deus. Dando as instruções, a decisão é tua. Tá? Então, vem junto conosco, né? E a cada exponencial, se você só viu 1 ou 2 ou 3, pega o primeiro, assiste 3 vezes a ministração. Por que eu tenho falado tanto isso? Porque tem muita gente desperdiçando as revelações que Deus está dando. E antes de começar, ora ao Espírito Santo, que é o teu professor. Senhor, me revela tudo. Senhor, me mostra aqui como eu saí dessa situação. Senhor, eu sou abundante, porque Tu és a abundância total. Tu és a fonte de tudo. Fonte de conhecimento, fonte de provisão, fonte de amor. Porque tem gente que só visa uma coisa. Não, visa logo a plenitude. E declara, eu sou abundante em nome de Jesus. Aí você faz aquilo. Você pega a primeira que você vê como eu ensino a fazer ali a tua oração matinal. Vou voltar a fazer para que a gente veja. Porque tem uns assuntos aí que a gente está colocando para que todos vejam e ativem, tá? E depois nós vamos para aprofundar. Então, se tu tem a necessidade de aprofundar alguma coisa, manda um direct e pede para a gente se aprofundar. Agora é preciso compromisso, né? Por exemplo, as pessoas que estão com problemas financeiros, a gente vai marcar a live para fazer isso. Agora você tem que comparecer, você tem que fazer. Problemas de relacionamento, problemas de crescimento espiritual. Por isso que a gente vai separar tudo em escolas. Se você se converteu agora, você não entende como é o cristianismo, a gente vai pegar a mão e dar os primeiros passos. Se você já está andando e fraquejou ou fracassou, a gente vai te dizer também como sair, como avançar. Se você disser, agora eu quero andar e fazer milagres, aí a gente vai ter as escolas. A escola de curas, a escola de sobrenatural, a escola do Espírito Santo. Então, para cada grupo, a gente vai ter vamos dizer, uma ajuda. Porque não adianta a gente fazer generalizado, porque as pessoas não fazem. Porque a gente tem que cobrar também, as pessoas vão ter que assumir um compromisso de fazer. E às vezes as pessoas não assumem o compromisso.
e nada muda. E a vida permanece do mesmo jeito. Desejo. Se nós vamos dar dicas, vamos dar estudos, passagens narrativas, e você vai ter que pedir dentro de você, tá? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.